Olá pessoal, professora Carolina Arantes aqui com vocês, bem-vindos ao meu canal. Esse canal que eu dedico aqui a trazer informações sobre a área ambiental, alguns temas que são importantes, e a partir de agora a gente vai focar aqui em alguns temas que vão ser aí então cobrados, né, em algumas provas de concurso que vão sair, tá? Ou editais que já saíram. Então, é um canal que eu tento trazer essas informações com frequência e então se inscreve aí se isso te interessa, se inscreve, já dá like aqui no vídeo. Se você achar esse vídeo interessante, que as informações te ajudou, compartilha aí com seus colegas, com alguém que possa querer saber um pouco mais sobre isso, beleza? Dá uma força aí pra gente, para o nosso projeto. Vamos lá! No tema de hoje a gente vai falar sobre o meio ambiente na Constituição. Já deixo aí para vocês as minhas outras redes sociais, para vocês acompanharem também os conteúdos que tem por lá. Então, nossa meta aqui hoje é a gente conseguir trabalhar e entender como que o meio ambiente entra dentro do arcabouço constitucional, tá? A gente sabe, obviamente, que tem um artigo específico para o meio ambiente, mas eu quero que você entenda nessa aula que não é só isso, que a gente tem outros instrumentos dentro da Constituição que são também muito importantes e que tratam ali do meio ambiente, tá? Então a gente vai visitar aí todos esses componentes aí na medida do possível nessa aula de hoje, tá bom? Bom, bora lá então. Vamos falar aqui da primeira, né, aparição ali do meio ambiente na Constituição, ou da mais importante delas, que é justamente no título 7, que fala sobre a ordem social, capítulo 6º, que fala do meio ambiente, o famoso artigo ali, então, 225 da Constituição, tá? Esse artigo vai falar, então, sobre o meio ambiente. Isso daqui, gente, para você que presta concurso na área ambiental, que trabalha na área ambiental, que quer trabalhar na área ambiental, você tem que levar para a vida, tá? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Pega isso e cola no seu quarto, no seu banheiro, no carro, tá? Isso aqui é um princípio que você tem que ter aí sempre na sua cabeça, tá? Se você presta concurso ambiental, se você trabalha na área ambiental, você tem que saber esse artigo aqui de cor, tá bom? Todo mundo tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, e impõe-se a quem? Poder público e a coletividade. Todo mundo tem que preservar, tá? Tem que defender para as presentes e para as futuras gerações. Isso tem que estar, ó, aqui, gravado na sua cabeça, não tem desculpa, tá? Bom, o que é bem de uso comum do povo? Aqui fala isso, né? Ó, bem de uso comum do povo. O que é isso, professora? Bem de uso comum do povo. No Código Civil, a gente fala tem uma parte que fala desses bens, né? O que são os bens públicos, bem de uso comum do povo, tá? Então, ele tá falando aqui, ó. São no Código Civil, lá, artigo 99, são bens públicos os de uso comum do povo, tais como o quê? Rios, mares, estradas, ruas e praças, tá? Então, a definição de bem de uso comum tá aqui, ó. Rios, mares, estradas, ruas e praças, beleza? Bom, o que são bens da União, né? Então, aí já é uma outra esfera. Bens da União. São considerados bens da União as terras devolutas, que então servem ali, né? Quando a gente fala em defesa, são as terras que estão em fronteiras, fortificações, construções militares, vias federais de comunicação, tá? E terras para preservação ambiental. O que mais que é bem da União? Lagos, rios e quaisquer correntes de água que estejam no território,
que estejam em mais de um estado, que estejam em limite com outros países, que tenham a sua nascente ou foz em território estrangeiro, que tenham terrenos marginais e praias fluviais, tá? Isso aqui tudo é bem da União. Ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países também são bens da União, tá? Então, o que são essas ilhas fluviais e lacustres? São porções de terras dentro de rios e lagos, de novo, que estejam ali, né? Naquelas zonas limítrofes com outros países. Praias marítimas. Temos praias marítimas? Temos praias marítimas como bens da União. Ilhas oceânicas e costeiras, tá? Com exceção daquelas que têm sede em municípios. Mas as ilhas também oceânicas e costeiras são bens da União. Os recursos naturais que estão na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. O que é isso aqui, professora? Vem comigo para essa figura aqui que você vai entender. A gente tem aqui o mapa do Brasil e algumas seções nessa área aqui, ó. Tem algumas seções. Essa seção aqui em azul mais claro a gente chama de zona econômica exclusiva, tá? E o que vai aqui, então, um pouquinho além azul escuro, a gente chama de plataforma continental. Então, ela fica ali 200 milhas além da costa, tá bom? Então, tudo que tá na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, os recursos naturais que estão aqui pertencem à União, beleza? Então, tá aqui, ó, crosta continental, aqui a gente tem a crosta oceânica e a gente tem ali a plataforma continental. Então, passou ali, né, 200 milhas, até 200 milhas da costa, que a gente considera como plataforma continental. Outros bens da União, o mar territorial, os terrenos de marinha e seus acrescidos, potenciais de energia hidráulica da União, recursos minerais no subsolo da União, cavidades naturais subterrâneas são bens da União, sítios arqueológicos e pré-históricos são bens da União, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, tá bom? Professora, por que isso é importante? Porque sabendo os bens da União, a gente sabe aqui então quais que são as responsabilidades que o poder público vai ter. Voltando lá para o artigo 222 da Constituição, a gente fala lá que é responsabilidade do poder público e da coletividade fazer algumas coisas, mas ele traz então depois ali especificamente quais que vão ser as responsabilidades do poder público. Então, primeiro, o poder público tem que preservar e restaurar os processos ecológicos, tem que fazer um manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas, tem que preservar o patrimônio genético, tem que fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético, tem que definir espaços territoriais e componentes especialmente protegidos. Isso aqui é bem importante, hein? Obrigação do poder público definir esses espaços territoriais especialmente protegidos. Então, são aqueles espaços em que a alteração e a supressão só vão ser permitidas por lei, tá? E em que fica vedado qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, tá bom? Então, especialmente protegido porque não é qualquer coisa que pode ser feita ali naquele espaço, tá? Então, você pode ter algum tipo de exploração que vai ser definida por lei, mas essa exploração não pode gerar um impacto tão grande que vai comprometer a integridade daquele ambiente. É basicamente isso, tá? Bom, o que são essas áreas protegidas, né? O que o poder público pode considerar como área protegida? A gente tem as APPs, Áreas de Preservação Permanente, que são definidas por lei ali, né, no Código Florestal, na Lei de Proteção da Vegetação Nativa,
ou por um ato do poder público, quando a gente está falando em unidades de conservação. A gente tem a reserva florestal legal, a reserva legal que também é definida aqui por lei. A gente tem áreas de uso restritos que tá definida também nessa lei de proteção da vegetação nativa, e a gente tem microproteção, áreas que servem para microproteção à espécie, quer dizer, algumas espécies que vão ser importantes ali de preservação para aquela área especificamente, tá bom? Então, dentro aqui de um contexto maior, a gente tem essas setorizações, né? Do que são áreas de preservação permanente, do que são essas áreas aqui que podem servir como reserva legal e o que seriam áreas de uso restrito e áreas propriamente utilizáveis, tá? Continuando aqui falando da responsabilidade do poder público. O poder público tem que exigir um estudo prévio de impacto ambiental na forma da lei, que vai trazer então esse potencial, que vai me informar qual que é o potencial de uma determinada atividade causar degradação no meio ambiente, tá? Basicamente, gente, o que essa parte da Constituição aqui traz é a prerrogativa para que fosse criado o licenciamento ambiental. Olha, você vai ter atividades que causam impacto ambiental? Não tem como, toda atividade causa impacto ambiental. Mas então o governo, né, o poder público, ele precisa ter controle desses impactos, ele precisa conhecer quais são esses impactos para ele autorizar ou não uma determinada atividade. Então, a Constituição traz essa necessidade de realização de estudo prévio de impacto ambiental. E depois a gente vem então ali com o licenciamento formulado em si, tá? Mas na Constituição a gente já traz ali esse princípio do licenciamento ambiental, né? O início do que seria a formulação do licenciamento ambiental. Outra responsabilidade do poder público é controlar essas substâncias que podem ter risco para a vida e para a qualidade de vida e para o meio ambiente. Controlar o que? A produção, a comercialização, o emprego de técnicas, métodos e substâncias. É o exemplo do agrotóxico, tá? Tanto que a gente tem uma lei específica hoje que fala sobre os agrotóxicos. Então, o poder público ele precisa controlar. Controlar como? Controlar qual parte? Controlar desde a produção até a aplicação, e no caso da lei do agrotóxico em si, ela controla inclusive o descarte, né? Desse material, ou da embalagem, ou do resto ali dos componentes. Então, o poder público tem essa, pela Constituição, constitucionalmente, tem o dever de controlar produção, comercialização e emprego de técnicas para agrotóxico ou qualquer outra substância que gere, então, que tem essa possibilidade de gerar problema para a vida, ou para o meio ambiente, ou para a qualidade de vida, tá? Mais responsabilidade aqui do poder público: promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Outra coisa, proteger a fauna e a flora e proibir práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem extinção de espécies e que submetam os animais à crueldade. Então, quando a gente fala aqui que o poder público tem que proteger a fauna e a flora, proibindo práticas que coloquem em risco, que gerem extinção e que proíba a crueldade, dentro dessa parte aqui da crueldade, a gente precisa lembrar da emenda constitucional que foi estabelecida lá em 2017 e que fala o seguinte: existem práticas culturais que podem ser usadas, em que os animais possam ser usados nessas práticas culturais, desde que essas práticas culturais sejam registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, então tem que estar registrado como patrimônio cultural, e essas práticas têm que assegurar o bem-estar dos animais que estão envolvidos ali, tá? Então, é importante ter isso aqui em mente, que isso já caiu, inclusive, ali em prova de concurso, né? Falando que, então, o poder público tem essa responsabilidade de proteger a fauna e a flora, mas que a emenda constitucional 96 de 2017 traz, então, essa prerrogativa. Olha,
Quando isso é uma manifestação cultural de uma prática cultural que está registrada como patrimônio no Brasil, né, patrimônio cultural no Brasil, desde que o uso desse animal não traga mal-estar, né, ou traga algum prejuízo, né, tem que assegurar o bem-estar desse animal que está envolvido, essa prática pode acontecer, tá? Nesse sentido, essa emenda constitucional vem então para ajudar aquelas práticas culturais, né, principalmente religiosas, mas não só, outras práticas culturais, manifestações culturais, rituais, né, de culturas tradicionais que acabam utilizando animais, mas que não submetem esses animais à crueldade ou alguma coisa nesse sentido. Então, elas são práticas que podem ser usadas, não podem ser criminalizadas, porque elas fazem parte de uma manifestação cultural, tá? É basicamente isso. Tenham isso em mente, porque isso é uma coisa que pode vir aí como algum tipo de cobrança. E uma outra responsabilidade do poder público é manter o regime fiscal favorecido para os biocombustíveis. Então, incentivo, né, ao uso de biocombustíveis para a gente ter ali cada vez menos a utilização de combustíveis fósseis. Agora a gente vai falar da responsabilidade do coletivo. Até agora a gente estava falando tudo que era responsabilidade do poder público. E agora a gente vai falar da responsabilidade do coletivo. Então, o que o coletivo tem que fazer? O coletivo tem que, quando, né? Então, a gente precisa lembrar, gente, aqui eu quero chamar a atenção para vocês por uma coisa. A Constituição, ela foi estabelecida em uma época em que as questões ambientais estavam no início da discussão aqui no Brasil, né? A gente estava iniciando uma discussão um pouco mais formulada sobre isso. Então, basicamente, o nosso arcabouço legal relacionado ao meio ambiente inicial ali, né? Ele foi muito relacionado ou com exploração mineral ou com exploração energética, tá? Então, por isso que essa primeira responsabilidade do coletivo está bem relacionada com isso, tá? O que quer dizer essa primeira responsabilidade aqui? Eu quero que você foque aqui, ó, recuperar o meio ambiente degradado, tá? Só que a Constituição traz isso relacionado àquelas pessoas que exploravam recursos minerais. Hoje a gente sabe que essa recuperação do meio ambiente, em termos de coletivo, de todo mundo, de sociedade civil, ela é exigida para qualquer um que gere dano ao meio ambiente. Você gerou dano ao meio ambiente, você precisa reparar esse dano. Mas na Constituição, a recuperação do meio ambiente degradado vem vinculada, então, com essa exploração de minerais, tá bom? Outra responsabilidade do coletivo é que condutas e atividades consideradas lesivas ao ambiente pela Constituição podem, né, então, ser imputadas ali como infrações para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas. Esses infratores sofrem sanções penais e administrativas e a reparação dos danos independe de qualquer um processo que esteja acontecendo, tá? Então, causou o dano, ele tem que ser reparado, independente de ter um processo administrativo, penal, seja lá o que for, tá? Então, independe de obrigação de reparar os danos causados, isso está previsto lá na Constituição, tá? Vamos falar um pouco do que é o patrimônio nacional. O artigo 225 também traz aqui algumas coisas que são consideradas como patrimônios nacionais. Então, a floresta amazônica brasileira é um patrimônio nacional, a Mata Atlântica é um patrimônio nacional, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira. Sugiro que você decore isso aqui, ó. Não tem outro jeito não, tá? O que são patrimônios nacionais no Brasil? Até 2023 que a gente está gravando essa aula. Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e Zona Costeira, tá? É isso, por enquanto, né? Deve vir mais coisas por aí, mas por enquanto é isso, tá? Então, não tem jeito, você precisa de decorar isso daqui. Porque quando vem em prova de concurso, vem perguntando, aí eles colocam lá, o Cerrado é um patrimônio nacional. Não, não é, tá? Então, o que é patrimônio nacional? Floresta Amazônica Brasileira, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense
e zona costeira, tá bom? E aí, como patrimônio nacional, essas áreas só podem ser utilizadas na forma da lei, de acordo com o que a lei permite, e precisa ter condições que assegurem a preservação dessas áreas por serem patrimônios nacionais, tá? Bom, falamos aqui do artigo 225, agora a gente vai ver outros dispositivos que a gente tem na Constituição e que podem estar relacionados com o meio ambiente. E aí eu quero mostrar aqui para vocês uma parte da Constituição que fala aqui das competências que a gente tem para cada um dos entes federativos, tá? Então, a gente tem competências administrativas e legislativas previstas lá nos artigos 21, 22, 23 e 24, tá bom? E aí, a gente precisa, então, entender aqui onde que o meio ambiente entra, tá? Nós vamos ver cada uma dessas aqui. E aí, eu já quero, então, aqui mostrar para vocês que no artigo 25 tem lá estabelecido que os estados vão ter obrigação, né, de fazer os serviços de gás canalizado, serviços locais, e que no artigo 30 os municípios vão legislar sobre assuntos de interesse local, tá? Mas isso aqui é só para você ter uma noção de detalhamento aqui. Agora a gente vai ver cada uma dessas competências aqui. Então, a gente tem competências administrativas que são exclusivas da União e que por isso são indelegáveis, e a gente tem competências administrativas que são comuns entre a União, os estados, os DF e os municípios. E na competência legislativa a gente tem aquilo que é privativo da União, mas que ela pode delegar para os estados, né? E aí isso acontece na forma de lei complementar. E a gente tem aquelas competências legislativas que são concorrentes entre União, estados e DF, tá bom? Nós vamos ver cada uma dessas aqui agora especificamente. Então, falando de competência administrativa exclusiva da União, trouxe todas? Não, não trouxe. Eu trouxe aquilo que está relacionado com o meio ambiente, tá? Então, de forma administrativa, a União tem a competência de atuar nessas áreas aqui e, indelegavelmente, ela não pode delegar. Então, o que? Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional, tá? Organizar e manter esses serviços. Planejar e promover a defesa contra a calamidade pública, especialmente quando a gente fala em secas e inundações. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga e direitos de uso. Instituir diretrizes de desenvolvimento urbano, diretrizes de desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem. E aí agora a gente tem aqui as competências que são comuns, administrativas que são comuns, tá? Entre União, Estados, DF e municípios. Não é o artigo 23, aqui é o artigo 23, é isso mesmo, tá certo. É artigo 23, olha a confusão da professora, artigo 23 mesmo. Então, competência comum. Então, todo mundo tem que atuar nessas ações, tem que fazer essas ações aí, ó. Proteger documentos, obras, que tenham valor histórico, artístico, cultural, monumentos e paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos, tá? Então, tem que proteger documentos, obras e outros bens que estejam relacionados com paisagens naturais e sítios arqueológicos. Proporcionar meios de acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Todo mundo tem que fazer isso. Preservar florestas, fauna e flora. Todo mundo tem que fazer. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento familiar. Promover programas de construção de moradias e de saneamento básico. Uai, professora, mas não tinha um negócio ali da União? A União faz, voltam um aqui, diretrizes para o saneamento básico. A União, os estados e os municípios fazem o quê?
programas de construção de saneamento básico, tá? Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, tá? Vamos falar das competências legislativas. Então, cabe privativamente à União, sendo que ela pode delegar, tá? Legislar sobre o quê? Legislar sobre o direito agrário, legislar sobre água, energia, informática, telecomunicação, legislar sobre jazidas, minas e outros recursos minerais, legislar sobre populações indígenas, sobre o sistema estatístico, cartográfico e de geologia nacionais, legislar sobre as atividades nucleares de qualquer natureza. Então, só a União pode, tá? Direito agrário, água, energia, jazidas e minas, povos indígenas, sistema cartográfico e geologia e atividades nucleares. Pode, União, Estados e DF. O que é competência concorrente, professora? Competência concorrente olha, a União fez uma norma geral, veio o Estado e o DF fez uma complementação dessa norma, tá? Completou essa norma. Tá, beleza, então fez aqui em caráter suplementar. A União não tem uma norma que os estados precisam. O estado cria aqui uma norma que fica valendo até que venha uma norma da União para substituir, tá bom? Então, de forma concorrente, União, Estados e DF pode legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição. Basicamente, quase tudo aqui de meio ambiente, as três esferas legislam sobre, tá? Normalmente, a União faz norma geral, Estados e DF faz uma norma mais específica. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Responsabilidade por dano ambiental. E é isso, dano ambiental, responsabilidade por dano ambiental. Todo mundo faz aí de forma concorrente, tá? Bom, ficamos por aqui com esse tema, então, de direito constitucional. Direito constitucional, meio ambiente na Constituição, não deixa de ser, né? Mas a gente trabalha aqui partes muito específicas do direito constitucional, meio ambiente na Constituição. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, bons estudos para vocês e até a próxima!